Brasil, 1937. O presidente da República, Getúlio Vargas, cria o Estado Novo. O regime é autoritário. Vargas reforma a Constituição, fecha o Congresso Nacional e nomeia interventores para administrar os estados e municípios. Ao dar o golpe em 37, se passou a predominar um sistema baseado numa confiança pessoal do presidente da República. Cidade de Araguari, Minas Gerais. O agricultor Benedito Caetano se prepara para sair levando mais de 90 contos, o equivalente hoje a R$270 mil. Benedito está hospedado na casa do primo Joaquim Naves. Virgem Santa, Benedito, você não vai sair de novo com essa dinheirama toda amarrada na cueca, vai? Vou, ué. O melhor lugar de dinheiro é junto com o dono. É perigoso. Essa cidade tá cheia de desconhecido. Não é pau quente não, ué. Quina, só vou dar umas voltas aí pra sentir o cheirinho da mulherada. Você não sabe que eu sou atentado que nem coruja, sua. Não tem perigo não, ué. É você que sabe. O dinheiro é seu. Depois você não diga que eu não lhe avisei. Primo, uma boa noite. Ó, vou deixar a porta encostada como sempre. Benedito sai e desaparece. O sumiço dele provoca uma das maiores injustiças de todos os tempos. Não somente no Brasil, mas em todo o mundo, o exercício judiciário teve repercussão. Os inocentes foram supliciados quase até a morte e depois de supliciados ficaram anos e anos na prisão. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os casos policiais que marcaram o país. No programa de hoje você vai ver a história dos irmãos Joaquim e Sebastião Naves. Duas vítimas de uma prática que infelizmente é comum até hoje no Brasil, a tortura. Os irmãos Naves foram acusados de roubar e matar um homem e torturados para confessar o crime. O corpo da vítima nunca foi encontrado. O dinheiro também não. Não foi achada nenhuma prova concreta que pudesse incriminá-los. Mesmo assim, eles foram condenados pela justiça. O tempo provou que os irmãos Naves eram inocentes e que foram vítimas de um dos maiores erros judiciários do país. O Erro da Justiça virou filme em 1967, dirigido pelo cineasta paulista Luiz Sérgio Persson. No elenco, John Herbert, Anselmo Duarte, Lélia Abramo, Juca de Oliveira e Raul Cortez. Meu irmão é que quis. Ele que quis matar o Benedito. O que o Luiz Sérgio Persson fez foi apanhar esse filme com uma espécie de parábola daquilo que se fazia durante o período militar. Ali colocar a omissão, a ingenuidade, a inocência daquelas pessoas todas em relação àquele acontecimento terrível que estava acontecendo na cidade. Joaquim e Sebastião Naves são comerciantes. Na década de 30, Araguari tinha como alicerce da sua economia a lavoura de arroz. Chegou a ser uma das maiores produtoras de arroz do estado de Minas Gerais. Benedito está comprando toda a safra do Nerinho. Será que o Benedito vai fazer com tanto arroz? Pergunte a ele, mano. Já comprou para mais de 5 mil sacos. Onde é que o Benedito vai fazer com tanto dinheiro? Ele tá pegando emprestado. Só na família já tá devendo mais de 60 contos. Ó o Benedito ali, ó. Ô, Benedito. Aqui, cara.
Toca esse trem lá pro paiol que a sacaria tá toda lá. Sebastião Naves, Joaquim Naves, eram sócios aí de Benedito Pereira Caetano, principalmente na compra de cereais nas redondezas e a revenda na região. Benedito era um homem ambicioso, cheio de dívidas, que pensava em fazer fortuna com o mercado de arroz. Para administrar os negócios, ele saiu da fazenda do pai, numa cidade vizinha, e foi morar por uns tempos na casa do primo Joaquim. Seu Zé Lemos, eu só vendo tudinho, sabe? Só vendo tudinho, que são as 2.040 sacas de arroz. É tudo que eu tenho. Procurou os compradores, que eram muitos, e vendeu para a cerealista Lemos, naquela época, toda a partida por 90 contos de réis. 90 contos e 48.500 réis. Benedito, quando é que você pretende voltar para Nova Ponte? Eu acho que na terça agora mesmo, dia 30. Eu, se fosse você, deixava para descontar esse cheque no dia da viagem. Domingo é festa de inauguração da Nova Ponte do Veloso. Isso daqui vai estar assim de gente desconhecida. É melhor não arriscar. O senhor tem razão, seu Zé Lemos, o senhor tem razão. Benedito passa aquela noite na casa da prostituta Nenê. Vamos comigo lá pra Nova Ponte. Tá louco, homem? Desconjuro. Relação moleque engaelada. Nenê, tô com dinheiro. Vendi um montão de arroz. Olha só. A gente pode até casar. Tá louco, homem? Mas eu não saio daqui nem morta. E do jeito que o senhor ia de fome, eu não vou ver nem a cor desse dinheiro. Faça isso comigo, não. Na manhã seguinte, Benedito resolve sacar o dinheiro. 48.500 réis. Você tem certeza que quer levar esse dinheiro todo? Claro, ué. O dinheiro é meu, senhor. A cidade tá cheia de gente. Deixa de história. Se me cuidasse. Benedito, Joaquim e Sebastião se preparam para ir à festa de inauguração da Ponte do Veloso. Vai, Benedito. Você não vai levar seu dinheiro todo pra festa, vai? Vou, ué. Mas garantido. Garantido, Benedito? Você tá louco? Aquilo lá tá mais apunhado que formigueiro, mano. Ele tá certo, homem. É melhor deixar escondido no colchão. Deixar escondido no colchão, primo? Deixar escondido no colchão o quê, primo? Vai, ué. Primo, de jeito nenhum, senhor. Prefiro levar nos ventos. Naquela noite de domingo, na volta da festa, Benedito foi para a casa do primo Joaquim Naves, onde estava hospedado. Com o dinheiro nas mãos, Benedito fez e refez as contas. Embora tivesse uma pequena fortuna, o dinheiro não dava para pagar o que ele devia. Benedito sai mais uma vez levando o equivalente a 270 mil reais. Nenê, dormir juntinho hoje? Ah, não posso. Hoje eu tô palavrada com o João Santinho. É isso? Vai deixar seu amorzinho na mão? Aqui é, vai querer exclusivismo, meu bem. Bora, Nenê. Já é mais de 1h da manhã. Duas e meia da manhã, Benedito se despede do amigo Tião da venda. Padre, até mais ver que eu vou em frente. Vai em frente, ó. Uma hora dessa, só. Eu sei lá, eu vou aí atrás um cobertor de orelha que eu tô necessitado demais, só. A partir daquele momento, Benedito e o dinheiro desapareceram misteriosamente. Pela manhã, Joaquim não encontra o primo Benedito. Vai, Kika. Cadê o Benedito? Sumiu. Sumiu como, ué? Não dormi em casa.
deve estar na casa da Nenê. Daí os dois saem desesperadamente à procura, né, pela cidade de Araguari, nada de encontrar. Procuram por toda a cidade, pelo parque de exposições. O Benedito não dormiu em casa, não. Aconselhados pela polícia, os irmãos Naves procuram Benedito na fazenda do pai. Não é possível que meu filho tenha sumido desse jeito. Vou pra Araguari agora, pelo amor de Deus! O delegado Ismael do Nascimento instaura um inquérito policial para apurar o sumiço de Benedito. Ouviu o boato? Chegou lá na minha casa para falar a respeito da sumiço de Benedito, foi o Kim e foi o Tiãozinho. Então acho que só eles mesmo que podem dar conta de onde está o Benedito. O inquérito não conseguiu apurar nada. Para o Estado Novo de Getúlio Vargas, o desaparecimento de um homem com equivalente hoje a R$270 mil era uma desmoralização. A polícia de Araguari então pediu ajuda à capital. Como responsável pelo caso foi nomeado o delegado Tenente Francisco Vieira dos Santos. O temido tenente Chico Vieira chega à cidade. Era muito prepotente. A farda dele era impecável, ele tinha muita pose e andava mostrando a arma para todo mundo em Araguari. Ele era muito violento, muito violento. Agredia as pessoas à noite, madrugada, né, nos bares. Todo mundo tinha medo dele. Nós que éramos então crianças, né, mais novos, a gente fugia de evitar que acontecesse um tete-a-tete com ele, né? De vez em quando ele tirava assim do bolso um pacotinho de... Naquele tempo usava os tabletes pequeninos, chamado 100. Aquilo era importado, aquilo vinha da França mesmo. Eu sei que caía assim um ou dois, jogava na boca e dá para perfumar o ar. O tenente Chico Vieira logo tirou as suas conclusões. Para ele, os irmãos Naves eram os culpados. Eles teriam matado Benedito para roubar o dinheiro dele e ainda deram queixa para despistar a polícia. Esta era a acusação do tenente, mas faltavam provas. Os irmãos Naves vão à delegacia comunicar um fato importante. Eles estão acompanhados de suas mulheres e da mãe, Dona Ana. Muito bem. Podem falar. Tem um homem lá em Uberlândia que viu o Benedito. O Zé Prontidão, senhor tenente. Nós está querendo falar pro senhor... Eles contam que um conhecido chamado Zé Prontidão veio a Araguari e, ao saber da história do sumiço, disse que tinha encontrado com Benedito em Uberlândia. Tudo certo, parece que ele tá... E onde está esse tal de Zé Prontidão? Ô, senhor tenente, eu tô aqui falando pro senhor, acabei de dizer, em Berlândia mesmo, senhor tenente. Turquinho, mande buscar esse homem agora mesmo. Muito bem, por enquanto é só. Vocês já podem ir. Licença. Carinha. Espere. Você aí de chapéu. Você mesmo. Você fica. E é justamente nesses primeiros depoimentos tomados pelo Tenente Vieira é que se inicia a construção de sua historieta. Durante várias horas, Joaquim é espancado no porão da delegacia. Fala, meu filho! Diz que você é culpado! Fala! Eu não sei nada! Eu não fiz nada, meu Deus! Nada! Então não vai dizer que não foi você que deu os minutos do seu primo, é? Ele nega estar envolvido no sumiço de Benedito. Eu não tenho nada com isso! Não sabe por que perdeu a memória? A gente tem um bom remédio pra fazer a sua memória voltar, meu filho! Eu não tenho nada com isso, meu Deus do céu! Eu tô chegando aqui! Este é o porão da delegacia. Aqui funcionava uma espécie de câmara de tortura. Senhor Zé Prontidão,
No mesmo dia, Zé Prontidão chega para prestar depoimento. Que esteve na casa da dona Ana Rosa Naves. Sim, senhor. Eu vim procurar o Sansão, o cachorro do meu patrão. É um cachorro grande que dá medo, mas é um cachorro bom demais. Mas não encontrei em lugar nenhum. O cachorro não é de se admirar. Daí, então, o senhor foi na casa da dona Ana Rosa. Isso, pra entabular uma prosinha e tomar um cafezinho, né? E disse pra ela que tinha visto o Benedito. Isso, sim, senhor. O Zé Augusto, meu patrão, tem um caminhão. E deu emprego pra ele de ajudante durante uns 2 ou 3 dias, se bem me lembro. Senhor Zé Prontidão, o senhor, por acaso, conhecia o Benedito? Não sei. E como é que o senhor sabia que era o Benedito? Ele era igualzinho como a dona Ana descreveu. Além do mais, eu encontrei com ele no posto de gasolina e ele me disse que se chamava Benedito. Eu até dei endereço pra ele de uma pensão baratinha lá em Beraba, pra ele dormir por lá. Ladislau, leve o senhor Zé Prontidão lá pra baixo pra tomar um copo de água. Então, seu Zé Prontidão, vai conversar. O Clef vai ficar mais alguns dias aqui hospedado com a gente. Eu só tô dizendo a verdade. É verdade. Pelo jeito, a gente vai ter que fazer serão hoje. Depois dizem que a polícia não trabalha. Uma ingratidão. Naquela época, a polícia era bem mais violenta, né? Principalmente nas cidades do interior, e tinham que tirar a confissão de qualquer maneira, sob tortura. Sebastião Naves vai até o sítio do cunhado. Eu só tô querendo proteger a minha família. É só isso que eu tô querendo fazer. Ué, mas a polícia não pode prender ninguém sem prova. É, mas já prendeu o Joaquim e vai acabar prendendo eu também. Eu vou dar aqui pro senhor as minhas economias. Tem 3 contos 500 aqui. Se me acontecer alguma coisa, você vai poder socorrer a Sardinha. E cuidar dos meus filhos também. A cidade comentava, uma cidade pequena, chegava-se a dizer que, na realidade, os assassinos eram os irmãos Naves, Sebastião e Joaquim, que foram os últimos a estar com ele. No dia seguinte, Sebastião e a mãe dele também foram presos e levados para os porões da delegacia. O tenente Chico Vieira estava determinado a arrancar a confissão dos irmãos a qualquer custo. Elas apanhava, aguentava e falando sempre que meus filhos são inocentes. Nós não temos esse dinheiro. Meus filhos não é gente disso. Meus filhos é gente trabalhador. Os Naves são submetidos a torturas como arrancamento de dentes e unhas com alicate e são obrigados a dormir em pé, amarrados pelo pescoço. Eles chegam até a presenciar o estupro da mãe. Pelo amor de Deus, não faz isso com a minha mãe, não! Tiraram a roupa da dona Ana. Ela ficou nessa posição, num lugar de chão batido, nessa com as pernas abertas e com os braços abertos assim. Fizeram o que queriam, eles só não mataram. A dona Ana sofreu demais. Eu até não gosto de comentar muito esse caso, não, porque dá uma tristeza danada. Depois de dias de prisão e tortura, Zé Prontidão muda o depoimento e acusa os irmãos Naves. Sim, senhor. E quem, meu filho? Fale claro para o nosso escrivão. Eu contei aquela história do Benedito a pedido do Joaquim Naves. Muito bem.
E ele, então, acabou lhe dando uma gratificação por isso, não é verdade? É sim, senhor. Ele me deu um dinheiro pra modo de inventar essa história. No próximo bloco. Sem forças para lutar, os Naves confessam o crime que não cometeram. De janeiro de 1938. A mãe dos irmãos Naves, Dona Ana, é solta e procura o advogado João Alami. Tanto que chegaram a me violentar. Eu preciso falar com a doutora. Calma, Dona Ana, calma. Fique tranquila, a senhora vai ficar aqui na minha casa. Eu vou defender os seus filhos. O papai viu que ela estava falando a verdade. E o papai escondeu a Dona Ana dentro de casa, na nossa casa lá em Araguari. O tenente Chico Vieira estava convencido da culpa dos irmãos Naves, mas faltavam provas. Como eles se negavam a admitir o crime, as torturas continuaram cada vez mais cruéis. E a força da polícia e do poder na época da ditadura era maior. Era na força mesmo. Então, os dois reclamavam e diziam que não tinham feito, não tinham como se defender. E se falasse muito, levava mais porrada, como se diz, mais tortura. E infelizmente, essa linha de interrogação, vamos dizer, de investigação policial continua um pouco até hoje, né? É assim. Os espancamentos também são feitos fora da delegacia. O Zé Prontidão já confessou. Já tá com a consciência limpa. Como é? O que vocês fizeram com o Benedito? Eu disse mais de 1000 vezes que nós somos inocentes. Mão de fogo, Damásio. Levem o Sebastião lá pra beira do córrego e acabem com ele. Eu não vou dizer nada, eu sou inocente! Eu sou inocente! Não tô entendendo o motivo de tanta choradeira, Joaquim. Você sabe que é por sua culpa que o seu irmão vai morrer? Não, você sabia que é por sua culpa que o seu irmão vai morrer? Por favor, não faz isso. Não mata o Sebastião. Não mata ele, por favor. Reza comigo, vai. Você sabe rezar? Reza comigo, reza. Aqui pra me ouvir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha mais o nosso reino. Feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Atira! Não! Você já foi prestar contas com o divino, Joaquim. Agora é a sua vez. Prestar contas comigo. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente! Joaquim é atingido com um tiro nas nádegas. Ferido e certo de que seu irmão está morto, ele não suporta o sofrimento. Você tem alguma coisa pra me dizer, Joaquim? Confesso. Eu falo tudo que o senhor quiser. Eu falo tudo que o senhor quiser. Podem trazer o homem. Joaquim se emociona quando percebe que seu irmão está vivo. O Joaquim, eu acho que ele era mais fraco em saúde, devia ter sido mais sensível. Então, as torturas para ele refletiam de uma maneira muito mais terrível. Quer dizer que você e o seu irmão Sebastião convidaram o Benedito para sair? É isso, senhor. Nós convidamos o Benedito para sair. Eles teriam convidado o suposto morto a beber água, né, nas correntezas do rio. E aqui, em um golpe de extrema brutalidade, teria enforcado Benedito Pereira Caetano, com vistas a ficar com os 90 contos de réis. Eu quero saber onde é que vocês colocaram o dinheiro. Eu tô falando com você, meu filho. Eu quero saber onde é que vocês colocaram o dinheiro. Você fala, fica com consciência limpa e para com essa porriação. Eu não suporto mais. Eu quero saber
O dinheiro, meu filho! Você tá me ouvindo? Onde é que vocês colocaram o dinheiro? Tá me entendendo? Então eu acho que todas as torturas que ele sofreu, eu lembro que a pior foi o momento que o Joaquim começa a cavar, procurar uma coisa que ele sabia que não existia. Confessa! Joaquim inventa que enterrou os 90 contos de réis no sítio de um amigo. Durante horas, ele é obrigado a cavar buracos em busca do dinheiro. Eu acho que nesse momento ele deve ter rezado para encontrar o dinheiro lá, porque ele sabia o sofrimento que ele ia, a tortura que ele ia sofrer depois. Então, isso eu acho que ainda foi pior, porque a tortura física se compreende, mas esse tipo de tortura, né? Você querer encontrar o imaginário dessa maneira, de uma história imposta por um tenente completamente louco, doido, que criou todo um crime. O advogado dos irmãos Naves conseguiu uma autorização judicial para soltá-los. Mas quando o oficial de justiça foi até a delegacia, os policiais disseram que eles já tinham sido libertados. Mas era mentira. Somente 45 dias depois do desaparecimento de Benedito, é que foi decretada a prisão preventiva dos irmãos. Eles foram então transferidos para a cadeia pública. Joaquim Naves depois novamente e foi coagido a envolver a mãe e a mulher dele no suposto crime. Com medo de que seus filhos sejam mortos pelos policiais, as mulheres dos irmãos Naves confirmam a culpa dos maridos. Um bebê, filho de Sebastião, morre por falta de leite. Vou matar todos vocês! Quero a verdade! Confessa! A mulher presa secou o leite pelas emoções, pelas pancadas e, em virtude disso, uma criança morreu. Ainda me emociono, tá vendo? Depois de 2 meses de torturas, Sebastião Naves também confessou o crime. Um crime que nunca cometeu. Mas e o corpo de Benedito? E o dinheiro de Benedito? Até aquele momento, não existiam pistas. O delegado especial, o coronel da Polícia Militar Luiz Fonseca, chega à cidade. Coronel, já usei todos os meus métodos. Estou cansado. Francamente, eu não sei mais o que fazer. Comigo eles vão confessar. Pode acreditar. Eu sou inocente! Confessa, desgraçado! Os policiais passam mel no corpo de Sebastião para atrair insetos. Um policial pressiona a língua de Sebastião com um alicate. Sebastião apanhou tanto que acabou desmaiando. Os policiais acharam que ele estava morto e abandonaram o corpo dele no meio do mato. Ao chegar a Araguari, a polícia alegou que o preso tinha fugido. No dia seguinte, o coronel Zeca Pólvora avista Sebastião e o socorre. Para surpresa de todos, Sebastião Naves chega na cidade com o Zeca Pólvora e se apresenta na delegacia. Você tem certeza? Sebastião diz que quer provar que é inocente. Eu preciso provar a minha inocência. No dia seguinte, envergonhado, o coronel Luiz Fonseca foi embora de Araguari. Dias depois, foi a vez do tenente Chico Vieira. Mas apesar da farsa da fuga de Sebastião ter sido desmascarada, o juiz local registrou como se ela tivesse realmente ocorrido. Porque eles, como eram analfabetos, não sabiam mal escrever o nome, eles eram pessoas que não tinham a menor condição de defesa própria. Diante da justiça, os irmãos Naves se declaram inocentes e dizem que foram torturados para confessar o crime. É quando o temido tenente Chico Vieira aparece para tentar intimidar. Eu quero deixar claro que a polícia é um órgão do Estado criado para assegurar a tranquilidade e o direito dos cidadãos. Mas essa polícia aqui amedrontou e espancou esses miseráveis que aí estão. Violou moral e fisicamente as testemunhas desse processo.
Nos ameaçou quando cumpríamos com o nosso dever. Subverteu o sentido da lei e da ordem. Esta polícia não é polícia, ela é outra coisa. Ela está aqui para acovardar a defesa, para que não se possa mostrar ao júri o seu monstruoso desempenho na realização deste processo. Uma das mais vexatórias farpas criminais de todos os tempos. Chico Vieira saiu do tribunal irritado e nunca mais voltou a Araguari. Os Naves foram absolvidos, mas a promotoria apelou. Eles foram julgados novamente e mais uma vez inocentados. O promotor fez uma nova apelação. O advogado de defesa, João Alami, temia o pior. Os julgamentos eram sem importância nenhuma do ponto de vista jurídico, tudo poderia ser alterado e predominava realmente o arbítrio total. Por fim, os irmãos Naves acabaram condenados, em Belo Horizonte, a 25 anos e 6 meses de prisão. Na cadeia, eles ficaram 8 anos, 8 meses e 13 dias. Em agosto de 46, foram soltos por bom comportamento. Joaquim, muito debilitado pelas torturas, foi viver com a família num asilo, onde morreu um ano depois. Uma perna que é quebrada, ela pode se reconstituir. Agora, o sofrimento que essa pessoa foi infligida nesse momento em que lhe foi quebrada a perna, certamente está ali. É disso que nós chamamos as marcas da tortura. Elas permanecem. Por isso que eu te falo que quantas coisas se comete, quantas injustiças se comete em nome da justiça. Fim da ditadura do Estado Novo. Sebastião volta a trabalhar vendendo verduras. Ele não desiste de encontrar Benedito. Eu falava com o papai, eu ainda acredito que o Benedito vai aparecer e vai provar a minha inocência e a do Joaquim. Daqui a pouco. Um acontecimento surpreendente muda o destino dos Naves. Benedito está vivo. E ainda, Maria da Paz Gomes foi mostrada na semana passada em linha direta e já está presa. Na cadeia, ela confessa que matou o cunhado. Quinze anos depois do desaparecimento de Benedito, Sebastião Naves recebeu um telegrama de um parente. Ele garantia ter visto Benedito vivo, próximo da fazenda do pai. Sebastião vai com a polícia até o local. Ele ainda tem esperança de encontrar o primo vivo. Não me mate, primo. Por favor, não me mate. Sebastião fica frente a frente com Benedito e tem uma reação surpreendente. Você tá vivo, primo. Eu esperei tanto por esse dia, primo. Agora eu vou poder provar minha inocência. Acho que esse foi o grande prêmio que meu pai teve, né? Naquele momento. Ele era um santo. A gente pode falar assim, sabe? Porque depois de tudo que ele sofreu, ele perdoou todo mundo. Uma coisa que eu acho que eu não faria. Esta é a foto do encontro entre Sebastião e Benedito. Uma pessoa não pode testemunhar a inocência dos irmãos Naves. Tenente Chico Vieira, o torturador. Depois de um derrame cerebral e um longo sofrimento, ele tinha morrido 4 anos antes. Preso em Araguari, Benedito fica conhecido como um morto-vivo. Os moradores da cidade querem vê-lo. A reação da cidade foi terrível contra o Benedito, né? Porque foi muito covarde, né? De deixar os primos sofrendo aquilo tudo.
Benedito alegou ter sido roubado e disse que fugiu por não ter como pagar as dívidas. Ele jurou que nunca soube da prisão dos irmãos Naves. Mas um fato importante desmentia a suposta inocência de Benedito. Ele tinha oficialmente mudado de nome. Para a polícia provar que o homem encontrado era mesmo Benedito, a mulher e os 2 filhos dele, que moravam em Goiás, foram chamados para depor. Mas o avião em que a mulher e os 2 filhos de Benedito viajam para depor cai. Todos morrem. Benedito chega a tentar o suicídio. Como legalmente ele não é acusado de cometer qualquer crime, ele é solto e desaparece. Desta vez, definitivamente. Teve-se notícia de Benedito na década de 60, onde ele estava envolvido, então, com garimpo em Mato Grosso, mas, no entanto, desde então não se teve mais notícia alguma. Em 1958, Dona Ana Rosa, mãe dos Naves, aos 91 anos, é eleita mãe do ano. Ela ganha um colar de pérolas de Dona Sara Kubitschek, a primeira-dama do Brasil. Os irmãos Naves, depois de acusados, humilhados, torturados e condenados pela justiça, foram considerados inocentes. Em janeiro de 1960, o Supremo Tribunal Federal condenou o Estado de Minas Gerais a pagar uma indenização por esse grave erro judiciário. E a indenização que o meu pai recebeu e a minha tia, mal deu para eles comprar uma casa simples. Por quê? Porque não foi embutido o juro e a correção monetária. Mas não era o objetivo também do meu pai, querer ficar rico com isso. Essa era a maior alegria dele, saber que todo mundo sabia que ele era inocente. Nós queremos saber a sua opinião. O Brasil é considerado um dos países onde a tortura policial é mais frequente. Por que isso acontece? Despreparo da polícia para investigar os crimes, falta de punição para os torturadores, herança dos regimes autoritários, falta de orientação psicológica para os policiais. Acesse o nosso site www.globo.com/linha direta na internet e dê sua opinião. Sebastião costuma rezar pela alma de seu irmão Joaquim, que morreu antes de ser inocentado. Ele dizia que as coisas ruins a gente deve esquecer e guardar só as boas, os bons momentos, né? Nessa construção nossa que cada um tem na sua vida própria, né? No dia 10 de maio de 1963, Sebastião Naves morre aos 58 anos, tranquilo, em paz, redimido. 2 meses depois, Dona Ana morre aos 97 anos. Estou aqui fazendo esse depoimento, dizendo que a nossa família é uma família até privilegiada, não é? Porque nós conseguimos, como dizia minha mãe, agasalhar a esse inferno no cobertor que Deus nos deu.